começo de carreira foi muito difícil? Você passou muito perrengue? Não, com relação a perrengue, era tudo muito mais difícil do que é hoje, né? Você, assim, as minhas primeiras corridas no Brasil, cronometragem você tinha às vezes você não tinha, então você tinha que fazer tudo na mão. Por exemplo, eu narrei também, assim, a minha primeira narração em rádio de velocidade foi o Mundial de Moto, quando ele era disputado em Goiânia. Eu sou péssimo para data, mas se eu não me engano foi 86, 87, 88, ou 85, 86, 87. Foram 3 anos do Mundial de Moto em Goiânia. E aí chegou na hora, o meu chefe falou assim, ó, você vai narrar aí as primeiras voltas. E como era muita gente, como foi um evento muito grande, ele falou assim, vai narrando. E eu não tinha estrutura nenhuma para narrar aquilo. Ia narrando, ia enrolando. Então, assim, perrengue a gente sempre passou. Mas, é que eu digo, era uma outra época, era tudo desafio, era tudo uma grande oportunidade, assim, essa é a chance da minha vida. Então, eu nunca não me lembro assim de falar assim, nossa, e agora? Agora, me recordo de muito trabalho. A minha primeira corrida da Fórmula Indy em Surfers Paradise, na Austrália, quando eu caí na Fórmula Indy, eu não acompanhava a Fórmula Indy, eu acompanhava a Fórmula 1. Eu não sabia a regra, não sabia nada, não sabia quem eram os pilotos. Eu falei, caramba, são 26 carros. Eu vou ter que memorizar esses carros aqui. Eu me lembro que eu saía do hotel a pé, com um papelzinho na mão, e ficava já vendo o nome. E antes dos boxes abrirem, os carros ficavam ali parados. Isso era 7 horas da manhã, os treinos começavam às 11 horas. Eu ficava passando em frente aos boxes e ficava fazendo o dever de casa. Número 1, fulano. Número 2, ciclano, não sei o quê. Aí fiquei isso aí 2 dias. Até que bati o olho no carro e falei, esse é o fulano, esse é o fulano. E isso foi muito legal naquela época, porque eu não conhecia os carros só pelo número. Então, às vezes, tinha um carro rodado, que você não vê o número. Às vezes tinha um pedaço de carro que você... E eu sabia, porque nesse ponto eu era muito Caxias. Eu vivia para isso, eu vivia 24 horas para minha... E sabia que a Fórmula Indy, naquela situação na manchete em 93, era a grande chance da minha vida. Eu falei assim, pô, é aqui que eu tenho que dar certo. Se não der certo, eu não vou ter outra oportunidade. E graças a Deus deu tudo certo, foi sucesso absoluto, tivemos muita sorte, o Emerson ganhou a primeira... no projeto, né, foi a segunda Indianápolis dele, mas no projeto ganhou Indianápolis em 93, aí depois a gente foi para o SBT e foi uma dificuldade para chegar no SBT, porque o SBT não sabia o que queria, e a gente aí no SBT, graças a Deus, eu tive as melhores condições do mundo para trabalhar, é uma época de glória. Outro dia eu estava vendo alguns vídeos no YouTube, poxa, as primeiras corridas da Indy aqui no Brasil, o trabalho que a gente fazia, a gente tinha helicóptero exclusivo na Califórnia para mostrar as corridas, era muito legal, assim, eu com toda a humildade do mundo, a nossa equipe no SBT, o SBT, ele revolucionou a transmissão de automobilismo no Brasil. Naquela época não tinha repórter de boxe falando o tempo inteiro, a gente tinha repórter com câmera. Eu me recordo que uma corrida de Michigan, super importante, quando a gente estava se separando de Indianápolis, eu fiquei à frente dos carros e dei autorização para o início do treino de classificação. A gente tinha câmera exclusiva nos carros, que era uma coisa que ninguém no Brasil imaginava. O carro do Gujomin sempre tinha uma câmera, o carro do Christian tinha câmera, o carro do Gil tinha câmera. Então, nós, naquela época do SBT, 95, principalmente 95 e 96, que foi a primeira corrida da Indy aqui no Brasil, a gente realmente revolucionou a transmissão de automobilismo no Brasil. E hoje ainda não se faz igual a gente fazia naquela época. Vem pra reta, agora engolir a reta, vem engolindo a reta André Ribeiro, acelera André Ribeiro, não perde mais André Ribeiro, vence André Ribeiro, o Grande Prêmio do Brasil, vence o Brasil em Jacarepaguá, é mais uma vitória brasileira na Fórmula Indy, vence André Ribeiro, o Grande Prêmio do Brasil. Você passou por rádio, TV, é muito diferente trabalhar em um veículo, trabalhar em outro, a linguagem muda muito? É diferente. Eu vejo, eu narrei, mas na minha carreira, se eu narrei 50 jogos em rádio, foi muito. Eu narrei algumas partidas em rádio. E rádio eu acho muito mais difícil do que televisão, porque rádio você não tem o espaço. Na televisão, se você dá uma pontua, respira, a imagem está lá com o sobe-som do futebol, do carro. No rádio não tem isso. Você tem um sobe-som, mas tem que ter ocupado, senão o cara vai pensar, essa rádio saiu do ar. Então, muitas vezes, quando você está narrando um jogo ou uma corrida, tem alguns momentos que a coisa está tão rápida que você não pensa direito o que vai falar. É uma coisa meio mecânica. E isso é difícil. Isso é mais difícil. Eu acho que o rádio é uma narração mais difícil do que a televisão. E eu acho que o rádio é mais coloquial, né? Você está mais próximo da pessoa, você fala mais, você se expõe mais.
a preparação é a mesma, mas você fica muito mais exposto. Você tem que ter mais argumentos, você tem que conversar mais com quem está ao seu lado, com as pessoas que estão trabalhando com você. Você tem que fazer algumas... Televisão, por exemplo, você não precisa fotografar a imagem para quem está te ouvindo. A televisão está ali, o rádio não, você tem que fotografar, está no meio de campo, arremesso lateral pela esquerda, ultrapassa a linha divisória do gramado. Isso você não fala na televisão, porque a pessoa sabe, é escanteio, a cobrança vem com a perna esquerda, não sei o quê, então você tem que ter mais argumentos. Eu acho o rádio demais, eu sou apaixonado no rádio, mas hoje eu gosto mais do rádio, se eu fosse voltar para o rádio, hoje eu não estou no rádio, para fazer programa. Eu tenho muita vontade, de repente, de fazer programa em rádio, mais do que narrar. Narrar, eu acho que eu estou muito satisfeito na televisão, e quando você narra rádio e televisão, você tem que ficar muito atento, porque de repente você começa a acelerar um pouco mais na televisão, ou você começa a ficar um pouco mais lento no rádio, mas há uma diferença muito grande entre rádio e televisão. Agora, o rádio é a escola da televisão. Para quem está começando agora, eu digo, se você pensa em trabalhar em televisão, você comece no rádio primeiro. O rádio vai te dar mais, mais situações do ao vivo. O rádio vai te dar argumentos para você fazer ao vivo melhor. O rádio te dá muito mais segurança para quando você está na televisão. A grande escola da televisão, sem dúvida nenhuma, e deveria ser obrigatória, é o rádio. Sexta-feira. Você começa a sexta-feira, aí você vê que o Zezinho é o mais rápido na sexta-feira. Aí no sábado, ele tem um problema e vai largar em 18º. Mas você tem a certeza que na corrida o Zezinho vai aparecer. Então você fala, poxa, se você chega no domingo e pega o grid, como você pega a escalação do time de futebol, você não sabe se o Zezinho vai fazer uma boa corrida ou não. Você já começa a analisar o Zezinho, você estuda mais. A corrida, o enredo da corrida, ela começa na sexta-feira.